Caros irmãos em Cristo, graça e paz. É comum ainda hoje depararmos com questões relacionadas à lei, com dúvida a respeito do dever cristão de viver ou não pelos princípios legalistas do Antigo Testamento. No caso específico, o dízimo. A dúvida maior reside na questão se o dízimo é ou não ratificado pelo Novo Testamento. Ora, sabemos pela Escritura que o dízimo não faz parte nem dos ensinos de Cristo e de seus apóstolos, nem tampouco da prática da igreja primitiva. Ainda, muitos nos dias de hoje afirmam o contrário. Certamente, esse que assim faz apresenta um texto fora de contexto, irresponsavelmente, com o fim de fundamentar seus dogmas. Eu confesso para vocês que não entendi essa altitude. Não posso afirmar se fazem por não estar habilitado na arte da interpretação bíblica, a exegese, ou se cinicamente procuram enganar os incautos no entendimento da palavra de Deus. Entretanto, de um modo ou de outro, o certo é que não poderiam estar na frente do povo do Senhor aqueles que não ensinam a sua verdade. Um dos textos mais usados por eles para tentar fundamentar o dízimo no Novo Testamento é Mateus 23:23, conforme está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas, se omitir aquela. Consideremos, pois, alguns pontos importantes sobre esse texto. Do verso 1 ao verso 12 desse capítulo, Jesus está prevenindo seus discípulos contra os pastores da época, ou seja, o sacerdote, que era responsável pela religião. A partir do verso 13, Jesus muda o foco e começa a dirigir ao sacerdote. E por oito vezes, irmãos, ele vaticina: ai de vós, ai de vós, ai de vós. E por fim, ainda termina qualificando ele como serpente e raça de víbora. Isso Jesus está dizendo para os sacerdotes, os donos da religião da época. E continua as previsões de maldição que cairiam sobre eles. Quando Jesus fala do dízimo, Mateus 23, o atento estudioso deve observar alguns pontos. Primeiro, ele não está dando ensino para os seus seguidores, mas está criticando a conduta hipócrita dos fariseus e escribas. O próprio Jesus afirma com todas as letras que o dízimo era da lei quando diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendo omitido o que há de mais importante na lei. Que há de mais importante na lei. O livro de Hebreus afirma essa verdade ao afirmar que os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Hebreus 7, verso 5. Jesus não estava ali deixando mandamento para sua igreja cumprir, pois seria necessário cumprir toda a lei, o que já estava definido que era impossível. Até esse dízimo mesquinho dado pelos judeus, apenas cumprindo um cerimonial, era fruto da terra, como mandava na lei, e não em espécie, não em dinheiro. É de plena aceitação que Jesus queria desmascarar a hipocrisia